Vamos falar agora do Coritiba, né? Faltando aí uma semana para estrear no Campeonato Brasileiro da Série B, o Coritiba segue pouco ativo no mercado com relação a contratações. Fez um jogo treino contra a equipe do Operário. Um abraço e as informações do Coritiba, Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. O Coritiba entra na última semana de preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Será no próximo domingo contra a Ponte Preta, em Campinas. E neste sábado, no CT da Graciosa, fez o seu último ensaio competitivo. Jogo treino com o Operário de Ponta Grossa, aliás, um dos adversários na segunda divisão nacional e um oponente de nível bem superior àquele enfrentado na quarta-feira em outro jogo treino. Coritiba passou fácil, 4-0 para cima do Rio Branco de Paranaguá, que se prepara para a disputa da segunda divisão estadual. Agora contra o Operário, uma dinâmica um pouco diferente. Foram 4 tempos de 30 minutos e no placar agregado 3-2 para o Coritiba. Na primeira parte da atividade, o zagueiro Bruno Melo marcou o gol de cabeça, né? Depois, com mais alterações já feitas pelos dois treinadores para observar membros do elenco, tanto de Coritiba como de Operário, o Coxa chegou a fazer o segundo gol com o Wesley Pomba, um atacante que não foi bem na primeira parte deste ano, de 2024, mas está sendo mantido no elenco, né? Será uma das opções do Guto Ferreira. Na sequência, o Fantasma chegou a empatar a atividade por 2-2, mas no final, já no último tempo, o volante Bernardo garantiu o gol que deu a vitória ao Coritiba por 3-2. O Bernardo tem sido parte importante aí dos jogos treino. Foi titular contra o Rio Branco, mais por efeitos de observação, já que ele está voltando após um empréstimo para o Guarani de Campinas. E neste sábado ele não foi titular, mas teve esse momento importante ao marcar o gol da vitória. Coxa Branca é outro que vai fazer parte do elenco nesta Série B. Foi uma atividade considerada interessante pela comissão técnica para observação de atletas, muito rodízio feito, mas dando mesmo o indício que a tendência é a manutenção daquela base do Campeonato Paranaense para o início da Série B. O Coritiba deve estrear contra a Ponte Preta, pelas movimentações que foram feitas até agora, com a seguinte escalação, né? O goleiro Pedro Morisco, a linha defensiva com Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson, a dupla de volantes com Arilson e Vini Paulista e um quarteto ofensivo, com o David pelo lado direito, ele que por enquanto vem sendo escolhido para ser o substituto do Robson, afastado nas primeiras rodadas por causa de uma artroscopia no joelho direito. Outras alternativas até foram testadas pelo Guto Ferreira, mas até por características mais próximas, o David deve ser mesmo escolhido, Matheus Friso pelo lado esquerdo, e aí o Figueiredo como um meia atacante centralizado, se aproximando do centroavante, o Leandro Damião. Não vai fugir muito disso não, a formação Coxa Branca, até porque nesta última semana a ideia é apenas fazer ajustes táticos, né, na equipe que vai jogar lá em Campinas, a não ser que alguém tenha problemas físicos, deve ser esse o time do Coritiba para a estreia. Depois nesta intertemporada de 4 semanas, primeiro a ênfase ter sido dada para a parte de preparação física, também trabalhos técnicos, desde a semana passada já a questão tática mais em evidência, também com esses jogos treino para que o Coritiba esteja mais pronto e tenha evoluído, né? A expectativa da torcida para essa estreia contra a Ponte Preta. Até sexta-feira ainda é possível contratar reforços, jogadores que tenham atuado em campeonatos estaduais. Por enquanto, só chegou um jogador, o volante Morelli, destaque do Maringá, no Campeonato Paranaense, também havia se destacado com a camisa do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado, e ele vem entrando aos poucos, né? Participou das duas atividades, os jogos treino com o Rio Branco e com o Operário, mas num primeiro momento deve ser opção de banco de reservas, né? A tendência é que Arilson e Vini Paulista, assim como já era lá no início do ano, formem a dupla de volantes considerada titular. E outros nomes podem chegar, né? O Coritiba tem esse prazo limite, até sexta-feira, para contratar jogadores. Dirigentes dizem que ainda estão no mercado e esperam pelo menos 2 a 3 nomes para fechar o elenco Coxa Branca até a janela de julho, quando maiores investimentos devem ser feitos. Osmar. Obrigado, Nicolas França. E aí, o que dá para dizer dessa preparação do Coritiba? Agora é oficial, Coritiba estreia domingo contra a Ponte lá em Campinas. Eu acho que o torcedor, num geral, ele está muito ansioso por reforços, né? Acho que isso é meio básico, até pela apresentação
nessa reta final de Campeonato Paranaense, porque o Coritiba colocou lá no começo do ano 3 objetivos, terceira fase da Copa do Brasil, pelo menos final do Paranaense e acesso, 2 deles já não foram conquistados, né? Foram frustrantes, inclusive, principalmente a eliminação na Copa do Brasil. Só que eu sou da opinião, Marcelo, que nesse momento não adianta contratar por contratar. Não adianta encher a prateleira por aí, pegar jogador de estadual, jogador que foi destaque no estadual A, estadual B, estadual C, trazê-lo para cá, para que daqui a pouco mostre que não serve. Como foi ano passado, com o Vilar, com o Marcos Vinícius, com jogadores que chegaram e simplesmente não deram conta do recado. Ou ainda pior, né, Dalk? Quando na reta final todos os jogadores... Aí foi porque pior não ainda. tinha clube nenhum e gastou demais e não deu nenhum retorno. Então, nem uma coisa nem a outra deu certo. Concordo com o Dalk, todos nós esperamos, Osmar, contratações, mas tem que ser acertadas. Com todo respeito, mas pelo que a gente viu até agora o David da Hora, é uma demonstração. Se não tem o Robson, você não tem um jogador de um nível parecido com o Robson, que é um nível bom para uma Série B, convenhamos. O Robson hoje não imagina assim que seria um grande titular em nenhuma equipe da primeira divisão. Não. Mas que para a segunda divisão, o Robson, pela maneira, pelo guerreiro que ele é e pelo momento que ele está, porque o Robson tem muito isso, é um jogador que o momento ajuda demais. Não vejo, Osmar, não vejo, até mexi a mesa aqui, né? Mas não vejo um jogador hoje no elenco dessa característica. Acho até que o Pomba seria muito melhor para mim tecnicamente que o do David da Hora, pelo que a gente viu até agora. Então, por aí a gente vê que o Guto vai ter alguma dificuldade. E mais um detalhe, eu falei lá no início, ou no final, na verdade, do Paranaense, que se tivesse que mudar para mim, teria que ser naquele momento. Para mim também. Já que não mudou, e eu acho até que deveria mudar, agora essa diretoria tem que ter pulso firme e colocar as cartas na mesa, ficou primeiro agora, né? As cartas e manter o técnico. Agora, tem que trazer reforço, só com esse elenco não vai. Tudo isso que o Marcelo falou, assim, e a torcida esperando essas contratações, esperando alguém com pulso firme. E esperava mudança também, eu acho, no comando técnico. E esperava também, eu achava pelo menos, o CEO do Coritiba, que é o Amodeu, né? Eu esperava um pouco mais de energia no mercado. Não falo nem do William Thomas que está chegando agora. Não, o William Thomas está chegando agora, está pegando o barco andando. Eu esperava um pouco mais de energia no mercado, enfim, eu acho que o grande ponto é essa troca de pneu com o carro andando toda vez. Todo ano o Coritiba passa por isso. E não é toda vez que vai acertar uma janela no meio de temporada. E daí que é o ponto que o Marcelo citou. Ano passado o Coritiba teve o mesmo problema. Optou por manter o Antônio Oliveira. O Antônio ficou 29 dias treinando para chegar e perder o primeiro jogo dele pro Flamengo no Maracanã e ser demitido. Convicção zero, né? Convicção zero. E daí, o detalhe, para mim é o maior de todos. O Coritiba aposta no Guto Ferreira novamente. O Guto Ferreira foi demitido por esta SAF. Pode dizer que não. Pode Wilson Ribeiro de Andrade gravar vídeo e falar que não. Mas eu sei que sim. Quem contratou o Antônio Oliveira e decidiu demitir o Guto Ferreira no final de 2022 foi o Bruno D'Ancona, dono da Tricorp. Tá? Isso não é especulação, isso é informação. E agora decide contratar o Guto de novo. Não agradou tanto até agora e só não mudou, Marcelo, por um motivo, que não tinha ninguém no mercado. Curitiba foi atrás do Mano Menezes. Mano Menezes falou, ainda tem o mercado na Série A, não quero. Não tem mais ninguém. Porque daí o Coritiba vai contratar, por exemplo, o Márcio Zanardi? Imagina o nome do Zanardi na torcida do Coritiba nesse momento. Né? Que precisa de um técnico e um elenco decente para subir para a Série A. E se não dá certo, troca agora, de novo? Assim, esse negócio de não ter gente no mercado, e Dalk, para mim é muito de avaliação. Claro. Avaliação deles. Porque para mim, tem um treinador que é capaz de estar em casa assistindo o programa agora, que mora aqui em Curitiba, que é o Gilson Kleiner, que para mim, com todo respeito ao Guto, pega aqui o histórico dos dois, para mim o Gilson é mais técnico. E tá aí, parado. E conhece a história e sabe a tradição do Curitiba, porque com todo respeito a essa SAF, o que a gente percebe, um time sem alma, um time sem respeito às tradições do Curitiba. Eu entendo que a SAF vem e é uma modernidade. Agora, você simplesmente esquecer a história toda que tem o Curitiba e contratar por contratar, e mais, tal, que quando eu falava que achava que deveria mudar antes, é pelo seguinte, o Guto tem as convicções e olha o time que o Nicolas passou. É o time que terminou mal o Paranaense. E ainda sem o Robson, para piorar, que teve esse problema.
que foi um dos principais jogadores, se não o principal até do Paranaense. Então, Osmar, porque o Damião chegou depois, ele tem uma expectativa boa, mas se a gente pegar em números reais, o Robson foi mais eficiente que ele. Entendeu, Osmar? Então, complica, atrapalha um pouco. Eu coloco o Curitiba como um dos favoritos, só que com essa camisa só não vai. Eu concordo com você. Só camisa, só tradição, não sobe. Maior prova. Tá aí o Cruzeiro. O Cruzeiro ficou 2, 3 anos, né? 3. 3 anos na Série B para subir. Então. A gente falou que um dos candidatos, que é o Sport teve muito investimento na temporada e não subiu. Porque é difícil. É um campeonato dificílimo, Osmar. Muito difícil. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.